Os caras, a gente vai ver agora, começar a ver na página, no capítulo 3, a gente vai ver o que, que é um ponto, o que, que é uma reta, o que, que é um segmento de reta. São os elementos mais básicos da geometria, certo? Então, o que, que acontece aqui, ó? O que, que eu posso dizer que é um ponto, pessoal? Ponto é tudo aquilo que não tem dimensão, ou seja, eu não consigo medir. Ponto é apenas o que? Eu posso representar um ponto, ó, com um toque da caneta. Posso representar um ponto, ó, só com o toquezinho da caneta. Então, ponto é aquilo que não tem dimensão, porque eu não consigo medir ele. Então, um exemplo que eu posso chamar de ponto. Por exemplo, um botão de uma camisa, eu posso chamar de um ponto. O que, que eu posso também chamar de ponto? Por exemplo, eu vou colocar ali um parafuso na parede, eu posso dizer que é um ponto. O que, que eu posso também chamar de ponto? Um prego pregado na parede, é um ponto. Eu posso, sabe, o encontro das junções da parede, também eu posso chamar de ponto, tá? Então, ponto é aquilo que não tem dimensão, certo? Eu posso representar ele, ó, por um pontinho mesmo, tá? Literalmente eu posso representar por um pontinho. E sempre ele vai se chamar, pessoal, com a letra, uma letra do alfabeto em maiúsculo. Então, por exemplo, eu posso representar isso aqui como ponto A. Este aqui, ó, meu pontinho A. Este aqui eu posso chamar como pontinho B, ó. Este aqui eu posso dizer que é o ponto C. Então, pontos eu vou representar sempre com a letra maiúscula, tá? Uma letra do nosso alfabeto maiúscula, tudo bem? Então, ponto é aquilo que não tem dimensão. É só um pontinho ali no espaço, tudo bem? Reta. O que é reta, pessoal? Reta é formado por infinitos pontos. O que eu posso dizer que é uma reta? Por exemplo, ó, uma reta é um risco que eu faço aqui. É aquilo, pessoal, que eu tenho comprimento, mas não tem largura. Então é uma reta. O que eu posso usar como exemplo de reta? Posso usar o exemplo, a linha da parede. Ó. Se eu pegar o pé da parede embaixo assim, ó, é uma reta. Se eu pegar, por exemplo, uma linha e esticar de ponto a ponto, também é uma reta esticada, tá? E ela é formada por infinitos pontos. Por quê, pessoal? Se eu pegar um monte de pontinho aqui, ó, colocar um monte de pontinho aqui, ó, em cima da reta, bem juntinho do outro, o que acontece? Eu formo essa reta. Então, reta é formada por infinitos pontos colineares, pessoal. O que é pontos colineares? Pontos colineares quer dizer o quê? Que eles estão na mesma reta. Eu vou chamar isso aqui de pontinho A, vou aumentar um pouquinho a reta aqui, vou chamar isso aqui de pontinho B, ó. Esse aqui eu vou chamar de pontinho C. Então, ó, todos esses pontos, A, B e C, são colineares. Por que eles são colineares? Porque eles estão na mesma reta, ó. A reta aqui, ó. Chamar essa reta do quê? Chamar essa reta de reta R. Porque a reta vai ser representada por uma letra do alfabeto, mas em forma minúscula, tá? Então, isso aqui pode ser a reta R. Isso aqui também, ó, pode ser uma reta. Vou chamar isso aqui de reta S, tá? Agora eu pergunto, pessoal. Se eu tenho dois pontos, ó, vamos supor que eu tenho aqui dois pontozinhos. Vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, dois pontos. Tem dois pontos, chamado de ponto C e ponto D. Quantas retas, pessoal, passam pelos dois pontos ao mesmo tempo? Pelos dois pontos ao mesmo tempo, eu só tenho uma reta, essa aqui, ó. Só tenho essa reta aqui, ó. Não tenho nenhuma. Se eu pegar ponto separado, por exemplo, quantas retas passam por esse ponto aqui? Vou chamar esse ponto aqui de F. Quantas retas passam por esse ponto? Infinitas. Ó. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa aqui. Então, por um ponto só, passam infinitas retas. Mas, por dois pontos, só passam uma única reta, tá? Então, o conjunto, um monte de pontos juntos, forma uma reta. Como que eu represento a nossa reta? Por uma letra do alfabeto minúsculo, tudo bem? E também, pessoal, eu posso colocar o quê? Uma seta, para dizer que ela é infinita, porque as nossas retas são infinitas. Então, elas crescem tanto para o lado esquerdo infinitamente, como para o lado direito infinitamente. Então, eu posso colocar aqui, ó, um segmento,
que quer dizer que ela é infinita para os dois lados. Então, recapitulando, pessoal, reta, um conjunto de infinitos pontos colineares. O que são pontos colineares? Pontos que estão na mesma reta, tá? Como que eu represento a reta? Com uma letra minúscula, tá? Uma letra minúscula. Colinear está no mesma reta. Então, se eu perguntar para vocês aqui, ó, o ponto A, ele está na reta R? Está. Então, você vai colocar assim para mim, ó, que o A pertence, ó, esse sinalzinho aqui é o pertence à reta R, porque ele está na reta R. O B, ele está na reta R? Está. Então, o B também pertence à reta R, ó. E o C? O C também pertence, ó. O C também pertence à reta R. E se eu perguntar para vocês, vou colocar um ponto aqui, ó, vou colocar um pontinho bem aqui, ó, chamar ele de ponto H. O ponto H, pessoal, ele pertence à reta R? A reta R é essa, ó, pertence à reta R? Não. Então, o ponto H, letra maiúscula, não pertence, ó, você corta o E, à reta R. Tudo bem? E a reta S, pessoal? A reta S tem algum ponto lá? Tem, mas eu coloquei nome nele? Não. Então, se eu perguntar para vocês, o A, ele pertence à reta S? Não, ele não pertence. Ó, o A, ele pertence à reta S? A reta S é essa aqui, ó. Não, ele não pertence à reta S. E o H pertence à reta S? Não. O H também não pertence à reta S. Tudo bem? Não pertence. Qual ponto pertence, então? Eu não marquei nenhum, mas eu posso colocar aqui um. Vamos supor que ele se chama F. F já tem. Vou colocar G. Vamos supor que ele se chama G. Então, o ponto, o G ali, ele pertence à reta S. Tudo bem, meus caros? Isso é reta e ponto. E o que é um plano? Pessoal, plano é mais difícil de eu colocar no papel, mas eu vou tentar desenhar assim mesmo. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um plano. Vamos supor que seja a mesa. Isso aqui seja uma mesa aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma mesa. Isso aqui é a tampa da mesa, ó. Isso aqui é um plano. O que é um plano? Um plano é um ente geométrico básico que nada mais é que um conjunto de infinitas retas. Porque quantas retas passam por esse ponto aqui? Infinitas. Eu vou chamar por esse plano infinitas. E o plano, pessoal, vai ser sempre uma letra grega, tá? Do alfabeto grego. Alfa. Essa letrinha aqui aparece um 2, mas não é. É alfa. Então, esse nosso plano aqui, eu vou chamar ele de alfa, tá? E pelo plano alfa, quantos pontos tem no plano alfa? Infinitos. Vou colocar aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Ponto A. Ponto A pertence ao plano alfa? Pertence. Então, ó, o ponto A pertence ao plano alfa. Tá? Ah, vamos supor agora que eu tenho aqui também os pontinhos B e o pontinho C. Aqui. Eles pertencem ao plano alfa? Sim, os dois pertencem. Então, tanto B pertence ao alfa, quanto o C pertence a alfa. Se eu colocar um pontinho aqui, ó, chamar ele de pontinho D, o D está pertencente ao plano alfa? Não, porque o plano alfa está delimitado aqui nesse desenho que eu fiz aqui. Então, esse pontinho D, ó, ele não pertence a alfa, tá? Agora eu pergunto para vocês, ó, quantas retas passam pelo ponto A? Só pelo ponto A. Pelo ponto A passam infinitas retas, tudo bem? Só pelo ponto A passam infinitas retas. Quantas retas eu pensar passam aqui, tudo bem? São infinitas. E quantas retas passam pelo ponto B e C ao mesmo tempo? Só uma, só essa aqui, ó. Só essa reta passa pelo ponto B e C, tá? Então, por 2 pontos só passa uma única reta. Por um ponto sozinho, passam infinitas retas. Quantas retas eu tenho aqui, pessoal? Tenho muitas aqui dentro. Aqui eu posso desenhar infinitas retas. Ó, pode ser essa aqui. Então, são infinitas retas aqui dentro do meu plano alfa. Vamos supor que eu vou desenhar outro plano aqui, ó. Vou colocar outro planozinho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esse plano aqui, ó. Só que ele é diferente daquele. Eu vou chamar ele de beta, ó. Uma letra grega, beta. Se eu perguntar para vocês, o A pertence ao plano beta? Não, porque o A está aqui no plano alfa, então ele não pertence. Então, ó, A
não pertence ao plano beta, tá? Ah, e se eu falar o C pertence? Não, o C não pertence. O C não pertence ao plano beta. Ah, vou chamar essa reta aqui de reta R. Essa reta aqui, R, pertence ao plano beta? Não. Então, a reta R também não pertence ao plano beta. Bem? Então, esses são os três elementos mais básicos da geometria. São reta, plano e ponto, tá? São os três. Ponto sem dimensão, só um pontinho. Reta formada por infinitos pontos, ela é infinita, tá? A reta é infinita. E o plano é representado por uma letra grega e ele é formado por infinitas retas e infinitos pontos dentro dele, tá? Delimitação do nosso plano aqui, tudo bem? Continuando, pessoal, o que acontece? Se eu quiser representar, por exemplo, uma reta, eu vou representar da maneira que eu falei para vocês. Então, eu posso usar uma letrinha, desenhar a reta, por exemplo, aqui, ó, vou colocar uma reta aqui, ó, orientar ela para cá e orientar ela para cá, ó. Vou dizer que tem dois pontos aqui, ó, um ponto A e um ponto B, tá? Mas e posso chamar ela de reta R, tá? Mas também eu posso usar outra anotação, posso usar outra anotação para representar. Eu posso chamar ela de reta R, como eu fiz aqui, ou também posso dizer que é a reta AB. Eu faço, quer dizer que é a reta AB, ó. Eu posso chamar ela de reta R, com uma letrinha minúscula, ou posso chamar de reta AB, tá? Ela não termina em A e não termina em B, ela é infinita, então tem que ter uma orientação, uma setinha para os dois lados. Então, reta AB. Eu posso também, pessoal, ter semi-retas. O que é uma semi-reta? Quer dizer o quê? Que ela só vai para um lado. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, isso aqui, ó, ela só tem uma seta, ó, para cá. E aqui eu tenho A, e aqui eu tenho o ponto B, ó. São dois pontos que eu tenho aqui. Isso aqui eu chamo de segmento de reta, porque, ó, para cá ele não continua, ele começa aqui e vai para infinito para lá, vai continuando para lá, mas aqui ele não tem, aqui ele tem fim, ó. Esse pedaço aqui ele começa aqui. A reta não, a reta, ó, ela vai para cá infinitamente e vai para lá infinitamente. Então, aqui eu chamo isso aqui de segmento de reta, ó. Segmento de reta, tá? Posso chamar de segmento de reta. A gente mais usa aqui semi-reta. Semi-reta. Posso chamar também de semi-reta, tá? Então, o que é uma semi-reta? É uma reta onde eu tenho uma orientação só. Então, como é que eu vou colocar aqui, ó? Isso aqui é uma semi-reta, então eu vou chamar isso aqui, ó, de AB. Só que daí eu vou fazer a seta só para o lado do B, porque ela é uma semi-reta, tá? Ela não é uma reta, é uma semi-reta, ou segmentos. Só que aqui, como ela tem essa setinha, é melhor chamar ela de semi-reta, tá? Então, se eu tiver diferente agora, vamos supor que eu tenha para cá, ó. Aqui, ó. Vou colocar o ponto A aqui e o ponto B aqui, ó. Aqui também eu só tenho uma semi-reta, porque ela só está indo para lá, tá? Para cá não tá? Então, se eu for representar ela com letras maiúsculas, eu vou colocar o A, B e a setinha para onde? Ó, para cá, ó. Semi-reta, tá? Semi-reta é diferente de reta. Reta, infinito para os dois lados, ó. Setinha para os dois lados. Semi-reta não, semi-reta ela vai ser infinita só para um lado. No caso aqui, para o lado do A e aqui para o lado do B, tudo bem? Agora, vamos supor, pessoal, que eu tenha uma reta. Vamos supor que eu tenha aqui uma reta, só que ela termine aqui e termine aqui, ó, A e B. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama, propriamente dito, de segmento de reta, porque ele tem fim nos dois lados. Aqui, até eu posso dizer que é um segmento de reta, mas só que, de certa forma, está meio errado. Por quê? Na verdade, ela é uma semi-reta, porque ela está infinita por um lado. Um segmento de reta, que é isso aqui, ó, segmento de reta, ele não vai ser infinito para nenhum dos lados. E como que eu posso representar ele? Posso representar assim, ó, A, B, tá? Não tem setinha para lado nenhum, tudo bem? Por que eu usei só A e B? Pessoal, pode ser outra letra, pode ser, por exemplo, ó, fazer outra aqui, ó, outro segmento, chamar de CD. Então, como é que seria? Nós vamos representar ele com letras, seria C, D, só com o tracinho em cima, tá? Isso aqui é a representação para segmento de reta, tudo bem? Sem problemas?
Agora, pessoal, a gente tem também algumas divisões nos segmentos de reta, porque eu posso dizer que são segmentos consecutivos, posso dizer que são segmentos não consecutivos, posso dizer que eles são segmentos colineares, posso dizer que eles são não colineares, posso dizer que eles são segmentos congruentes, tá? Então eu vou explicar para vocês o que são isso, tá? Vou pegar uma folhinha aqui. Então vamos lá. Vamos supor, pessoal, que eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Supor que eu tenho um segmento de reta aqui, ó. Vou chamar ele de... Desculpa. Vou dizer que eu tenho um segmento de reta aqui, ó. O A e o B. Tem um segmento de reta aqui. E daí eu continuo, por acaso, aqui, ó. E vou colocar aqui um C. O que acontece aqui, pessoal? O que eu posso dizer quanto a esses dois segmentos, ó? Eu tenho que o A, B, ó, esse segmento, e tenho o B até o C, esse outro segmento aqui, tá? O que eu posso dizer que eles são? Eles são consecutivos, pessoal. Por que eles são consecutivos? Porque eles estão continuando, um termina, o outro começa onde o outro termina, tá? Então, por exemplo, ó, o AB começa em A e termina em B, ó. O BC começa onde terminou o AB, no B, e vai até o C. Então, eles são consecutivos. Então, isso aqui são segmentos consecutivos, tá? Porque eles um começa onde o outro termina, tudo bem? Então, são segmentos consecutivos. Este aqui também é um segmento consecutivo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, D, aqui vou ter o E, e aqui eu vou ter o meu F, ó. Esses também são segmentos consecutivos. Então, o D, E, ele é consecutivo ao quê? Ao meu E, F, ó. Porque eles, onde um termina, o outro começa, ó. Eles também são consecutivos, tá? Eu posso dizer também que, se eu quisesse tirar o E aqui do meio, eu posso chamar isso aqui de um segmento de reta, o quê? DF, tá? Posso chamar de segmento de reta também de DF. Mas se eu quero separar, então eu tenho, ó, o DE e o EF, e eles são consecutivos. Tá? Eles são consecutivos porque onde um termina, o outro começa. O que são segmentos que não são consecutivos? Eles não terminam, não começam onde o outro termina. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui X e Z, ó, X, vou apagar aqui, ficou feio. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, X e Z, e continuando para lá, eu tenho o quê? Vamos supor Y e aqui o W. Vamos supor que eu tenho esses daqui. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho dois segmentos, ó, o X, Z e o Y, W. Tá? Eu tenho os dois aqui, ó, dois segmentos. Só que eu pergunto para vocês, eles são consecutivos? Não, ó, porque ó, o XZ começa no X e termina no Z. Só que o YW começa no Y e termina no W. Então eles aqui não são consecutivos. Então esse tipo de segmento a gente chama de segmento não consecutivo, porque ele não continua, ele não está não está numa reta continua onde a outra termina. Então isso aqui não são não consecutivos, tudo bem, meus caros? Agora eu também posso ter colineares e não colineares. O que era conjunto de pontos colineares mesmo? Quer dizer o quê? Que ele está na mesma reta. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui esse aqui, ó, o A até o B. E aqui eu tenho o C até o D. Porque eu tenho esses dois segmentos aqui. Eles são consecutivos? Eles não são consecutivos, ó. O segmento A e o segmento AB, ele não é consecutivo ao segmento CD, certo? Aqui, tá? É claro isso aqui, tá? Então, o segmento AB, ele não é consecutivo ao segmento CD, mas ele é colinear. Por que ele é colinear, pessoal? Porque imagina aqui, ó, se eu continuo, vamos supor que eu tenho uma reta passando aqui, ó, no tracejado aqui, ó. Ele não está fazendo parte da mesma reta, então eles são colineares.
Eles são colineares. Por quê? Eles estão na mesma reta. Eles fazem parte da mesma reta. Eu consigo fazer com que eles se encontrem na mesma reta. Então, eles são colineares, tá? Eles não são consecutivos, mas são colineares. Agora, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Vou colocar aqui F, G e H. Eu tenho o segmento FG e o segmento GH. Eles são consecutivos? São, porque estão onde um termina e o outro começa. Eles são consecutivos. E são colineares? São. Porque, ó, se eu imaginar uma reta aqui, ó, eles estão todos na mesma reta. Então, eles também são colineares. São colineares também, tá? Então, eles são, aqui nesse caso, eles são consecutivos e colineares. Aqui eles só são colineares, tá? E se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, vou chamar de R, S e T. O segmento R, S e o segmento S, T são consecutivos? São consecutivos. Por que eles são consecutivos? Porque onde um termina, o outro começa. Então aqui eles são consecutivos. Mas eles são colineares? Só tem uma reta, ó, se eu pegar aqui a reta, ó, saindo de R, ó, ela vai para onde? Ela vai passar aqui, ó. Ela vai chegar aqui no T? Não. Então não são colineares. Então eles são não colineares, tá? Eles não são colineares. Por quê? Eles não têm uma reta que são comuns aos dois, tá? Não tem como eu fazer uma reta que esteja comum aos dois ali, tá? O último, pessoal, vou fazer aqui, mas é o quê? São segmentos congruentes. O que são segmentos congruentes? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês assim, ó, vou colocar aqui, ó, colocar uma letra aqui, C, aqui eu vou colocar a letra D, aqui eu vou colocar a letra E, e aqui vou continuar, vou colocar a letra F. O que são, pessoal, segmentos congruentes? Congruentes. O que são segmentos congruentes? Segmentos congruentes, pessoal, são representados por... são mesmos segmentos, ou seja, estão um em cima do outro. Então, se eu falar para vocês, ó, o segmento CD, ó, esse pedaço aqui, CD, ele é congruente ao segmento DE. Por que ele é congruente? Porque ele tem o mesmo tamanho, ó. Ele tem o mesmo tamanho aqui. Então, ele tem o mesmo tamanhozinho. Então, ele é congruente, tá? E o símbolo para congruente é isso aqui, pessoal. É um sinal de igual com um tiozinho em cima. Porque eles são do mesmo tamanho, ó. Esse aqui tem o mesmo tamanho desse, tá? Então, esses dois pedaços são congruentes, tudo bem?